Já estava com saudade de vocês. Isso mesmo. Estamos de volta, começando mais uma semana com a nossa aula de língua portuguesa. Para as nossas atividades de hoje de língua portuguesa, nós iremos utilizar a gramática e o caderno do escritor. Já deixei aí pertinho de vocês, tá certo? Na gramática, a tia Angélica irá revisar o conteúdo com vocês, certo? Sobre os pronomes, e vamos trabalhar mais um tipo de pronome, que são os pronomes de tratamento, né? Que tá dentro aí dos pronomes pessoais, tá certo? E a escrita dos cardinais, utilizando a letra E, certo? Então, o que nós vamos aprender hoje, turminha? Escrita dos cardinais, uso do E, pronomes pessoais do caso reto, no caso vamos revisar, do caso oblíquo também vamos revisar, e os pronomes de tratamento, certo? Que nós ainda não falamos sobre os pronomes de tratamento, mas que é algo bem simples, bem tranquilo e que você já conhece também. E aí as nossas atividades estão propostas na gramática e no caderno do escritor. Beleza, turma? Então vamos começar aí, ó, com a escrita dos cardinais. Abra aí a sua gramática na página 221. Vamos ler essa tirinha. Uma hora? 60 minutos? 1 minuto? 60 segundos? Um dia? 24 horas? Uma semana? 7 dias? Já vou. Bom, aí depende. 24. Então, quando eu estou me referindo aos cardinais, né? Vocês observam que quando você vai colocar aí a escrita do número, a escrita por extenso desse número, tem pessoas que não colocam 24, coloca 24. Não é assim. Você tem que colocar, quando você está escrevendo a escrita por extenso desse número, no caso são os cardinais, você tem que colocar 24. No caso, você utiliza a letra E, né? Que aí você vai usar esse E sem acento, senão fica E, tá bom? Observe o uso do E na escrita dos numerais cardinais. 245. Tem pessoas que escrevem assim, ó, 245. Não, fica errado. É 245. Usamos o E entre as centenas e a dezena, e entre dezenas e unidades, né? No caso aqui, 3.250. 3.250. Você não vai falar 3.250. Aí fica errado. Não. 3.250. Então, não usamos o E entre milhar e centena. Então, você vai usar o E entre a dezena e a centena, e entre centena e dezena, e entre dezena e unidade, tá certo? Você não usa o E entre unidade de milhar e a centena, beleza? Então, 4.600, 4.600, 4.080. Então, usamos o E quando a centena terminar com 2 zeros ou começar com o zero, certo? Então, se na centena terminar com 2 zeros, você utiliza o E. Se começar com 0, também você utiliza o E. E aí, para fixar esse conteúdo, vocês irão fazer as atividades da página 222 até a 223. Coisa fácil demais. E vamos entrar aí novamente nos pronomes, lembra? Os pronomes pessoais do caso reto, né? Quando que utilizamos os pronomes pessoais do caso reto? Vocês sabem? Quem se lembra aí? O pronome pessoal do caso reto, vocês já sabem que são eu, tu, ele ou ela. Quando estiver no plural, nós, vós, eles ou elas. Então, se está no singular, né? Eu vou utilizar eu, tu, ele ou ela. Eu, quando for a primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Se estiver no plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Então, esses aí são os pronomes pessoais do caso reto, né? E o que é o pronome? Ele é aquela palavra que pode ser usada no lugar de um substantivo, né? Por exemplo, Mário foi ao parque.
ele foi ao parque. Então, os pronomes, eles também são utilizados para substituir o substantivo e para indicar a pessoa do discurso com quem você está falando, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. E aí a tia Angélica quer que vocês leiam esse quadro que está aí, ó. O eu, primeira pessoa do singular, indica que é a pessoa que está falando. Então, se eu estou indicando se é a primeira pessoa do singular, quando é a primeira pessoa do singular, indica que é a primeira pessoa que fala, né? Que é a pessoa que está falando. Eu sou brasileiro. Tu indica a segunda pessoa do singular, indica a pessoa com quem se fala. Tu és brasileiro. Ele ou ela, terceira pessoa do singular, indica a pessoa de quem se fala. Ela é brasileira. Ele é brasileiro. Nós, primeira pessoa do plural, indica as pessoas que falam. Tem mais de uma pessoa falando. Então, nós somos brasileiros, certo? Vós, segunda pessoa do plural, indica as pessoas com quem se fala. No caso aqui, vós sois brasileiros. Eles ou elas, né? No caso, ele foi para o plural e ela também. Eles e elas, terceira pessoa do plural. Indica as pessoas de quem se fala. Eles são brasileiros, elas são brasileiras, né? E aí foi para realmente você fixar esse conteúdo que estudamos também durante esse trimestre aí, né? Antes de entrarmos de recesso. Então, aqui uma revisão para vocês. E também nós temos os pronomes do caso oblíquo, né? Esses aqui são os possessivos que nós já falamos. O do caso oblíquo são aqueles que também são utilizados, né? Se referindo a cada pessoa do discurso. Por exemplo, vamos lá, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos ver aqui, turma, ó. O homem leva o cavalo. O homem leva-o. Então, esse o está se referindo ao cavalo, certo? Esse o pronome pessoal. Então, vamos lá, vamos ver os possessivos. Então, primeira pessoa. Se eu estou me referindo à primeira pessoa, eu, o pronome pessoal do caso oblíquo que eu vou utilizar no singular é me, mim, comigo. No plural, se essa pessoa, se estiver no plural, no caso, nós, né? Nos e conosco. Segunda pessoa, né? No caso, segunda pessoa do singular, o pronome pessoal do caso reto é tu. E na segunda pessoa, a segunda pessoa do plural é vós. Mas quando eu vou utilizar, se eu estou usando a segunda pessoa no singular, tu e vós, né? O pronome do caso reto, então o oblíquo ficaria te, ti, contigo no singular e no plural vos e convosco. Terceira pessoa que eu iria utilizar, se, si, consigo, o, a e lhe. Se, si, consigo, os, as e lhes. Igual foi aqui nesse caso. Então, turma, outra coisa que eu quero, outra dica para vocês. Nunca começamos início de frase com pronome pessoal do caso oblíquo. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, te amo. Me passa a panela? Tá errado. Você tem que falar, passa-me a panela, passa-me o arroz, certo? E você não fala te amo, você fala amo-te, tá certo? Amo-te. Isso aí. Você não pode iniciar frases usando pronome pessoal do caso oblíquo. Do caso reto, no caso eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, não tem problema. Eles sim podem, mas o pronome pessoal do caso oblíquo não pode. Outros pronomes que nós iremos trabalhar hoje, turma, na nossa aula, são os pronomes de tratamento, né? O que são os pronomes de tratamento? Para que eles são utilizados? Então, ele é uma palavra, uma expressão que usamos quando nos dirigimos a alguém, quando nos retratamos a alguém, falamos com alguém. Então, turma, os pronomes de tratamento que mais nós utilizamos são você e você, senhor, senhora e dona, certo? E aí, vamos observar um quadro que nós temos aí, ó, turma, na página 223, certo? E há outros pronomes também de tratamento, vossa majestade, vossa alteza,
Vossa Excelência e etc. Porém, quando nós estamos falando com o nosso colega, você não vai falar Vossa Majestade, né? Não, você vai falar você, certo? Agora, quando você vai falar com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, é atitude de respeito, você não usa esse pronome de tratamento você, porque é desrespeitoso. Você usa o senhor e senhora, certo? E aí, ó, vamos ler aí junto com a tia. Então, os pronomes de tratamento mais comuns são você e vocês. Usamos com pessoas com quem temos mais amizade, né? Ou familiaridade. Então, olá, amigo, você quer ir comigo ao parque? Olá, amigos, vocês querem ir comigo ao parque? Então, vocês, no caso de ser no plural, tá? Senhor, senhora e dona, usamos com pessoas mais velhas ou como uma forma de respeito, como a tia falou. Quando você vai se referir, né, ao seu pai, à sua mãe, seus avós, seus tios, ao professor, né? Você usa senhor e senhora, ou então a palavra também dona. E aí nós temos outros pronomes de tratamento. Então há pronomes de tratamento que são usados apenas em situações especiais, como Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Excelência e vários outros. Então, Vossa Alteza gostaria de dançar? Você não ia falar para uma, né, no caso aí, para um presidente, você, presidente, gostaria de dançar? Não. Você gostaria de dançar? Se você está se referindo àquela pessoa ali, ele é um príncipe, né? Faz parte ali da monarquia, Vossa Majestade é um rei. Então, você não vai falar usando os pronomes de tratamento você, senhor e senhora, não. Então, observe aí alguns pronomes de tratamento e tia Angélica também preparou outros, uma lista para vocês, tá? Para depois a tia Angélica vai enviar para vocês também. Então, os pronomes de tratamento aqui que nós utilizamos, o você, né, que é utilizado quando você está se referindo à pessoa mais próxima, e aí a abreviatura é o V, é um tratamento familiar, senhor, senhora, se é senhor, abreviatura SR, senhora, SRA, tratamento respeitoso, Vossa Senhoria, V.S e uma letrinha A lá em cima. Tratamento cerimonioso e linguagem comercial. Vossa Alteza, o V e o A, que é uma abreviatura. Você utiliza Vossa Alteza para príncipes, para princesas, né? Vossa Excelência para altas autoridades, né? O presidente. Vossa Majestade, reis e rainhas, Vossa Santidade para o Papa. Então, aqui tem alguns dos pronomes de tratamento, temos vários, tá? Depois a tia Angélica vai mostrar para vocês também. Então, hoje a nossa aula foi isso aí, na gramática. O que foi? A escrita do E nos cardinais, né? Pronomes pessoais no caso reto, caso oblíquo e os pronomes de tratamento, certo? Pronomes pessoais no caso reto e oblíquo, estamos revisando o uso do E nos cardinais também. Então, atividades na gramática, 221 a 223, 227 a 234. E aí a tia passou também o caderno do escritor, né? Lá na página 24 e 27. Abra aí para a tia, por favor, na página 24. Aqui nós temos uma tirinha do menino maluquinho. Então, o que eu quero que vocês façam? Olha só, vocês irão ler a tirinha, vamos trocar ideias com os colegas, né? E aí aqui tá falando assim, você e um colega vão criar uma tirinha de humor. Humor é algo engraçado, divertido. A tirinha, gente, ela é diferente da história em quadrinhos. Ela é curta, ela é pequenininha. Porém, nós utilizamos imagens, utilizamos os balões, tá? E essa tirinha que você vai criar, não tem como você criar com o seu colega, você vai criar sozinho. Ela vai ser uma tirinha de humor, tá? Com 3 quadrinhos. Então, com 3 quadrinhos você vai criar uma tirinha de humor, usando corretamente os balões, tá bom? Antes de começar a criar, pensa nessas questões e anote as primeiras ideias. Então, nessas linhas vocês irão responder essas perguntas, pensando aí como que vai ser a sua tirinha. Recordem-se das situações engraçadas que já tinham vivido. Quem eram as pessoas envolvidas? Letra B, o que aconteceu de engraçado? O ambiente em que a situação aconteceu é importante? Como deve ser desenhado?
Como contar a situação? O que desenhar? O que escrever? Como serão as falas dos personagens? Irritadas, engraçadas, assustadas, cochichadas? Que tipos de balões combina com o que você ou colega, você vai escrever no caso, né? A fala, pensamento, tensão. Vocês sabem que para cada situação, para cada tipo, por exemplo, se você for, né, fazer de susto, tem um tipo de balão, né? O pensamento tem outro e o balão da fala é o mais utilizado. E aí depois você vai definir o cenário, os personagens, desenhar em 3 ou 4 quadrinhos, uma sequência de ilustração para contar a situação escolhida. Eu não quero somente ilustração, eu quero a escrita também. Eu quero que você pense em qual balão você vai utilizar para fazer aí a sua mensagem, a sua escrita, a sua história de humor. Pode ser algo que você vivenciou, tá certo? E aí na página 26 você pode fazer um esboço da sua tirinha e aqui vai fazer as alterações necessárias e passar a limpo. Aqui é somente um rascunho, aqui você passa a limpo a sua escrita, a sua tirinha que você criou. Lembrando que essa tirinha tem que ter de 3 a 4 quadrinhos, tem que ter uma ilustração, uma pintura de fundo. Lembrando que é uma história de humor, pode ser algo de humor, é o quê? O que é uma história de humor, tia Angélica? É algo engraçado, certo? Pode ser algo que você já vivenciou até mesmo com seu colega em sala de aula e aí você vai contar em forma de uma historinha em tirinha, tá certo, gente? E aí nós vamos apresentar na nossa aula online, tá? Então vocês, a tia colocou aí da página 24 até a página 27, porque vocês terão que responder essas questões. Na página 26 é somente um rascunho, a 27 é realmente onde você irá escrever. Tudo bem, turma? Então, para hoje, quais são as atividades? Gramática, da página 221 a 223 e da 227 a 234. Caderno do escritor, que é a produção da tirinha, 24 a 27, tá certo? Que aí vocês é mais a leitura e onde vocês irão fazer os esboços e fazer realmente a sua historinha, tá certo? Aguardo vocês na nossa aula online, estou com muita saudade de vocês, tá? Um beijo, até a próxima!